Texto do religioso deoniano José Domingos Ferreira, de joelhos em terra. A oração tornou-se hoje algo incrivelmente difícil, o que leva a muitos a desistirem de rezar assim que se confrontam com os primeiros obstáculos. De fato, são muitos, mesmo entre os cristãos, aqueles que acham que a oração é algo de inútil, enquanto outros consideram que é uma perda de tempo. As comunidades cristãs ensinam e transmitem muitos conteúdos, mas deixaram de ser escolas de oração. Deixaram de ser aqueles espaços onde se aprendia a dialogar com Deus. Parece que as próprias comunidades religiosas se deixaram vencer pelos vírus da dispersão e do ativismo, e já não experimentam o entusiasmo de outros tempos em viver em comunhão com Deus. Se a oração comunitária ainda prevalece na sua dimensão litúrgica, a oração pessoal eclipsou-se de uma forma impressionante. Deixamos de rezar, o que significa que perdemos o interesse de cuidar da nossa amizade com aquele que é o mistério último da vida. Deixamos de rezar porque passamos a colocar a nossa confiança última noutro rochedo, que não aquele que é o Criador de todas as coisas. Mas deixar de rezar é também escancarar as portas à idolatria, que entrará de maneira sutil e crescerá como uma verdadeira epidemia. É particularmente curiosa essa coincidência entre a crise de oração e a crise ecológica. Com efeito, ambas são vítimas deste antropocentrismo exagerado e doentio que dilui a relação com Deus, que enfraquece a natural capacidade de contemplação e que promove uma vivência ofegante e ansiosa do tempo. Mas se pensarmos bem, não poderia ser de outro modo, pois tanto a oração como o contato com a natureza apela a um descentramento do ser humano. Tanto a oração como o contato com a natureza reivindicam um ser humano mais humilde, capaz de admitir as próprias fraquezas e que se aceite pequeno perante a imensidão de Deus e do próprio mundo. Nesse sentido, se na raiz da crise ecológica atual está uma redução da natureza, a simples matéria-prima que pode ser sugada até se converter em lixo, na raiz da crise de oração está também uma redução da oração à simples atividade de reflexão, em vista de um ajustamento do próprio equilíbrio psicológico. Voltar a rezar terá consequências positivas para a conversão ecológica de que todos hoje necessitamos. Como diz o Papa Francisco, é possível necessitar de pouco e viver muito, sobretudo quando se é capaz de dar espaço a outros prazeres, encontrando satisfação nos encontros fraternos, no serviço, na frutificação dos próprios carismas, na música e na arte, no contato com a natureza, na oração. Os cristãos precisam que lhes recordem que uma renovada consciência ecológica começa a ser forjada no silêncio da oração. Se a vida é adaptação ao ambiente, e são aqueles que se conseguem adaptar, que acabam por sobreviver, então a oração é a adaptação a Deus como nosso ambiente derradeiro.